2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está escrito: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pai, muito obrigado, essa é a tua palavra. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós, queremos absorver o que o Senhor tem para nós, para que a gente saia daqui te desejando mais, te amando mais e vivendo os teus propósitos para a nossa vida. Então fala conosco nessa noite, nós dependemos de ti, Senhor, e te reconhecemos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Paulo ele escreve uma carta para a igreja aos Coríntios. Era uma igreja como nós aqui, que eram orientados pelo apóstolo Paulo. E nessas cartas que Paulo enviava para as igrejas, você vai encontrar muitos princípios que nós precisamos absorver para a prática da nossa caminhada de fé. E esse princípio aqui é um princípio fundamental, que todos nós que somos cristãos, que conhecemos o Evangelho e que nos entregamos a Jesus, nós precisamos cultivar e estabelecer como fundamento da nossa vida. Nós precisamos entender que a forma pela qual nós nos movemos não é por vista, mas é por fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Talvez falar isso em tempos como esse seja um pouco desafiador, porque a gente vive num tempo onde nós valorizamos muito aquilo que é aparente, aquilo que é estético. Não é à toa que você vê hoje uma onda de empreendedores montando seus negócios na área de estética. É barbearia surgindo, é cirurgias de estética surgindo, porque todo mundo hoje está procurando um pouco mais de, talvez melhorar um pouco o rosto, tirar um pouco a pelezinha que começa a ficar enrugada aqui depois que a idade chega. Você quer botar um pouquinho mais de cabelo, você quer fazer uma academia, você começa a procurar academia para ficar um pouco mais saudável. Você quer melhorar o teu sorriso porque você quer ficar um pouco mais bonito. A gente vê esses padrões sendo muito perceptíveis na nossa realidade. Não é à toa que a gente vê hoje também uma cultura muito de ostentação. De você ver pessoas que ficam ostentando. Olha o que eu tenho, olha o que eu consegui, olha o que eu adquiri. Você está vendo? Eu tenho 20 anos e tenho 5 milhões de reais, e você pode conseguir também. Arrasta para cima. Aí você entra nos cursos de coaching que querem te ensinar a ficar rico rápido e a ostentar coisa rápida. Tem pessoas, tem um grande dentista que eu ouvi falar sobre isso, que ele se destacou muito na área da odontologia, só porque alguém próximo dele falou que ele começou tudo isso pelo lifestyle. O que é isso? O estilo de vida dele de ostentação. Ele nem tinha conquistado tanta coisa, mas ele ficava mostrando aquilo que ele não tinha. E isso atraía as pessoas, e as pessoas ficavam seguindo ele, sem saber que ele não tinha. Mas ele, mostrando coisa que ele não tinha, comprava um carrão só para mostrar, comprava uma coisa bonita só para mostrar, e ele foi conquistando e construindo o status dele com base nisso. Porque hoje a gente se move muito por isso, por aquilo que a gente vê. Não é à toa que hoje, o tempo todo, você que tem comércio, você é incentivado a se posicionar no marketing digital. Você tem que mostrar o teu melhor produto, você tem que mostrar a tua melhor versão. Você que tem um Instagram, você posta a melhor foto para ficar melhor no feed. Você posta no melhor ângulo, porque esse ângulo aqui, meu nariz é um pouco torto, então aqui não pega tanto. Porque é algo que está na nossa mentalidade, na nossa cultura hoje, a estética. Irmão, quer dizer que tudo isso é ruim? Não. Você que está fazendo academia, continua, irmão. Cuida do templo do Espírito. Você que quer fazer um implante no cabelo, faz, irmão. Quer melhorar o sorriso? Não é pecado, desde que a tua intenção não seja isso. Preciso fazer para ser aceito na sociedade. Mas você consegue entender que isso aqui é algo natural nos nossos dias? E a verdade é que muitas vezes isso nos leva a viver uma vida onde a gente sempre está procurando aparentar, mostrar. E muitas vezes nós fracassamos porque a nossa vida não é baseada naquilo que se vê. É baseada naquilo que não se vê. Não é à toa que você vê tantas pessoas, às vezes, que aparentemente você vê como é feliz, como é bem de vida, como é popular, como tem status, como tem likes, como é rico, como está sempre com uma boa aparência. E de repente você ouve uma notícia de que um famoso suicidou, de que alguém está com depressão e não está tendo mais prazer na vida. Por quê? A pessoa às vezes até tem tudo,
Mas quem você pensa que tem tudo, chega para você e fala, não tenho nada, porque o que eu tenho é aparente, não é essencial. E nós precisamos entender isso, que a base da nossa vida não está fundamentada naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê. Você lembra da história de Davi, quando ele foi ungido a rei? O profeta Samuel chegou na casa de Jessé e ele falou para Jessé, traga os seus filhos. E Jessé trouxe todos os seus filhos, com exceção de Davi, que estava trabalhando no campo, porque Davi era o mais novo. Aí chegaram os filhos de Jessé, Samuel olhou e viu o mais velho, bonito, boa aparência, era mais alto. Samuel pensou, é esse aqui, esse cara é o que a gente procura, é o rei de Israel. Aí Deus fala com ele, não é esse aí, Samuel. Daqui a pouco Samuel olha para o outro, é bonito, é alto, é forte também, não é esse aí, Samuel. Aí daqui a pouco Samuel pergunta para Jessé, Jessé, são todos que tem na tua casa? Aí Jessé fala, não, tem um que está lá no campo trabalhando. Então chama ele. E quando Jessé chamou Davi, Deus testificou no coração de Samuel que ele seria o rei de Israel. E aí você conhece a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história de Israel, conquistou muitas batalhas. Mas você percebe que até o profeta Samuel correu o risco de enganar, por se mover por aquilo que ele via. Mas Deus, ele sempre está nos chamando para que nós venhamos olhar para além do que os olhos podem ver. E esse é o tema da mensagem de hoje. Além do que os olhos podem ver. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, além do que os olhos podem ver, para você memorizar isso na tua mente hoje. O Evangelho, o tempo todo, ele vai nos trazer esse princípio de que nós precisamos nos mover por isso. Além do que os nossos olhos podem ver. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E o que é fé, irmão? Se você puder abrir comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ou 3. Você que tem Bíblia, você que tem um smartphone, você que quer uma Bíblia, se quiser acompanhar, nós vamos ter alguns textos hoje. Mas olha o que está escrito. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso aqui é um princípio fundamental da fé. A fé é a certeza do que você não vê, é a esperança daquilo que você espera. E a verdade é que às vezes, parece que é algo um pouco distante, é difícil você se mover por aquilo que não se vê, não é mesmo? Mas o tempo todo a gente faz isso. O tempo todo a gente se move por aquilo que não se vê. Por exemplo, eu estou aqui nesse exato momento. E o meu cérebro está mais ou menos aqui agora, pensando o que eu vou fazer com a minha mão daqui 2 segundos. Daqui 5 segundos. Você não sabe o que eu vou fazer com a minha mão. Mas meu cérebro já determinou, isso já foi gerado aqui na minha mente, no invisível. De modo que agora isso se materializou no visível. Você não está vendo agora, no mundo visível, eu tomando água. Mas a verdade é que eu vou tomar água. Você está vendo eu tomar água? Mas isso aqui já foi gerado, de modo que o invisível vai se manifestar no visível. E olha que incrível, irmãos. Isso aqui é uma lógica da vida. Tudo começa no invisível. Essa igreja não começou quando o primeiro tijolo foi colocado, mas começou quando alguém idealizou essa igreja. O universo foi criado assim, não foi criado por algo visível, foi criado pela palavra de Deus. Porque é uma lógica da vida e a fé segue esse mesmo princípio. E nós precisamos entender isso para que a gente possa cultivar isso. O reino de Deus, o reino dos céus que Jesus veio instaurar na terra. As pessoas, o povo judeu, esperavam um reino e um rei que ideologicamente e politicamente pudesse salvar o povo. Um rei que viesse com poder bélico e destruísse todos os inimigos da terra. Um rei que viesse aparentemente, visivelmente, de acordo com as suas expectativas terrenas, restaurar o reino de Israel. Então talvez era construir grandes muralhas, construir um grande palácio. Mas aí, o rei dos reis vem à terra. Nasce na manjedoura, não nasce no palácio. Se torna um simples carpinteiro, filho de José e Maria, e começa a estar no meio do povo comum, sentar com os pecadores e anunciar: é chegado o reino dos céus.
Porque outra hora você vai ver Jesus falando para as pessoas: olha, o reino de Deus não está ali, nem está aqui. Você não consegue falar, é essa parede, ou é aquela. Não, o reino dos céus está entre vocês. Porque o propósito de Deus é que a gente experimente o reino dos céus de dentro para fora. É por isso que o processo de salvação, irmãos, ele começa com você se entregando para Jesus e recebendo o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito e agora o Espírito está pronto. Mas agora você começa um processo de santificação, onde o Espírito Santo vai te aperfeiçoando e transformando o teu ser, a tua alma, as tuas emoções, o teu intelecto. Então é a santificação, até o dia em que Cristo voltará, como nós cantamos aqui, e nós viveremos a glorificação do corpo. Então começa no espírito, alma e corpo. Então é um processo de dentro para fora. Assim é o reino de Deus, começa pelo invisível e se manifesta no visível. Amém? Nós precisamos entender que a nossa fé, ela está pautada e baseada nesse princípio. E é por isso que nós precisamos desenvolver uma vida onde nós vivemos aqui na terra, onde nós trabalhamos aqui na terra, onde você estuda, você faz a tua pós-graduação, você monta o teu comércio, você cuida da tua casa, você constrói a tua família, mas você não se move apenas por aquilo que é terreno, você se move por além daquilo que os olhos podem ver. E quando a gente começa a entender isso, você começa a perceber que isso é um desafio na nossa realidade. E a pergunta que você tem que se fazer hoje é: o quanto que nós estamos sensíveis a essas realidades que vão além daquilo que os nossos olhos podem ver? O quanto que você tem estado sensível no teu estilo de vida a essas realidades, que não é apenas aquilo que é aparente, que os teus olhos veem, mas está além daquilo que os teus olhos podem ver? Porque é isso que vai aperfeiçoando a tua fé, é a tua capacidade de crer naquilo que você não vê, esperar por aquilo que não é visível, mas crendo e dependendo de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Então nós precisamos perguntar: como é que eu faço isso? Como é que eu aplico esse princípio na minha vida diária? Isso se aplica de diversas formas, irmãos. Por exemplo, um primeiro exemplo é nos teus planos e projetos. Talvez você começou esse ano e você fez lá um caderno de meta, um caderno de projetos, e você pensou: esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, esse ano eu quero implementar, eu quero instaurar o meu negócio, esse ano eu quero tirar um visto, esse ano eu vou fazer meu passaporte, esse ano eu vou construir uma família, esse ano eu vou comprar uma casa nova, esse ano eu vou investir num terreno, esse ano, irmãos, e isso você precisa planejar, amém? Não seja alguém que vive essa vida à toa, você tem que planejar. Mas ao mesmo tempo você tem que submeter os teus planos aos planos de Deus. Provérbios, lá em Provérbios você vai ler que o homem, ele planeja os seus passos, o homem, ele faz seus planos, mas o Senhor é quem confirma os seus passos. Você vai ver o profeta Isaías falando que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então quando você planeja, mas submete os teus planos à vontade de Deus, você está falando: Deus, isso é um desejo do meu coração, mas eu reconheço que muito mais do que eu sei, do que eu penso que sei, o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que vai me trazer vida eterna, o Senhor sabe o que vai me trazer vida em abundância, o Senhor sabe o que vai me fazer crescer em maturidade, em graça, em conhecimento, então eu consagro os meus planos a Ti. Nós precisamos estar sensíveis para aquilo que o Senhor está comunicando diante dos nossos planos. Olha o que aconteceu uma vez lá no livro de Atos, capítulo 16 e versículo 6. Paulo, ele estava numa viagem missionária e ele tinha um plano. Ele tinha um plano muito estabelecido. Mas olha o que a Bíblia vai nos falar em Atos capítulo 16 e versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Olha o que está acontecendo aqui. Paulo, um homem de Deus, irmãos,
O apóstolo Paulo, aquele que escreveu tantas cartas, o apóstolo dos gentios, ele estava fazendo os seus planos. Mas até mesmo quem serve a Deus, você corre o risco de fazer os seus planos e no caminho o Senhor interromper. E nós precisamos estar sensível. E Paulo estava planejando ir para uma rota, e daqui a pouco ele tem uma visão e percebe que o Espírito quer conduzir ele para Macedônia, porque havia uma necessidade de que as pessoas conhecessem Jesus na Macedônia. Muitas vezes isso acontece na nossa realidade. Você está fazendo os teus planos, você está fazendo os teus projetos, para a tua família, para os teus estudos, para os teus negócios, e sabe quando você começa a ver a coisa travada? Sabe quando você vê que as coisas não engatinham, as coisas não vão para frente? Às vezes, irmãos, é claro que podem ser circunstâncias da vida, pode ser uma desorganização, uma necessidade de uma ajuda que você tem que ter, mas vamos lá. Talvez, em muitas das vezes, será que não é o Espírito Santo falando para você, não é por aí? Talvez você quis investir em alguma coisa esse ano e você viu as portas se fechando e você está ali revoltado porque você não consegue dar um passo a mais, você não consegue seguir em frente, as coisas parecem que não andam e você está ali inquieto e você não consegue entender. Você já parou para parar de olhar apenas com o teu olho terreno, com o teu olhar terreno e tentar olhar além daquilo que os olhos podem ver? E se talvez o Espírito Santo estiver te direcionando ou te redirecionando para outro lugar? Talvez você está pensando, eu quero mudar de cidade, e você não vê as coisas se encaixarem. Será que Deus quer que você mude? Ou talvez você está aqui nessa cidade, e as coisas não se encaixam aí, e talvez você tem que pensar, será que o Espírito Santo não quer que você mude? Sabe, talvez você planejou ganhar o teu passaporte, fazer o teu visto e tentar o sonho americano, mas você não ganhou o visto. A primeira vez que eu tirei o visto, ou melhor, que eu tentei tirar o visto, na verdade a única vez, vai fazer mais de 5 anos eu acho, recebi um convite para ministrar em algumas igrejas, lá nos Estados Unidos, estava trabalhando, estava fazendo universidade, minha faculdade de administração, quase concretizando, pensei, vai dar certo, mas ao mesmo tempo eu senti o Espírito Santo falar, Josué, não é o tempo ainda, mas visivelmente, tinha tudo para dar certo, mas no meu coração, não era para dar certo. Aí eu cheguei lá na embaixada em Porto Alegre e fiz a entrevista, ele viu todos os documentos, ele viu a carta convite das igrejas falando que bancariam as despesas, porque a gente estaria ministrando em alguns eventos e que a gente voltaria. Ele simplesmente olhou para mim e falou, não, visto rejeitado. E na hora, sabe qual foi a minha reação, irmãos? Paz. Eu sabia. Tanto que quando eu voltei, um primo meu foi me levar em Porto Alegre e ele todo empolgado pensando, vai dar certo, não tem como não dar certo. E ele me recebeu, e aí José, deu certo, né? E eu falei, não deu. Para José, deu certo, né? Não deu. Fala, tá brincando comigo, né? Fala sério, deu certo? Não deu, cara. E como é que você tá? Estou em paz. Porque eu acho que não era o tempo de Deus. Eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Porque talvez você fez planos e projetos. E sabe, eu sinto o Senhor falando com você, Diego. Já era para você estar lá. Mas a coisa não encaixou ainda. Porque Deus te plantou aqui. Às vezes a gente, parece que é tão óbvio chamar de Deus para lá, o vínculo a gente tem lá. Mas às vezes Deus te coloca numa igreja como essa e para te falar, eu quero te usar aqui. Eu não sei por quanto tempo. Sabe, às vezes Deus faz isso com a gente. Você planejou alguma coisa para o ano passado e não se concretizou, e você começa a se questionar, por que você não procura o Espírito Santo? Fala, Espírito Santo, fala no meu coração, seja por visão, seja por alguém, mas se você estiver disposto a olhar para além daquilo que os seus olhos podem ver, você vai começar a entender as direções que o Espírito Santo dá para a tua vida. Amém? Agora o contrário também pode acontecer, é você tentar alguma coisa que Deus quer que dê certo, mas ainda o ambiente está travado, assim como aconteceu na história de Daniel, lá em Daniel, capítulo 10, versículo 11, Daniel ele estava orando, clamando a Deus, em jejum e oração, por uma resposta e uma intervenção divina, mas as coisas não estavam fluindo, e olha o que está escrito em Daniel, capítulo 10, versículo 11, e ele disse, Daniel, isso aqui é um anjo dizendo a Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você.
Quando ele me disse isso, pus-me em pé. Aqui é Daniel dizendo. Eu pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Irmão, agora eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha o que está acontecendo aqui. Daniel, ele está procurando uma resposta de Deus. Ele está precisando de uma intervenção de Deus. E ele ora, mas a resposta não vem. Passa 5 dias, a resposta não vem. Passa 10 dias, a resposta não vem. 20 dias, a resposta não vem. 21 dias, parece um anjo. Daniel, é o seguinte, chegou, tá? Fica tranquilo, irmão, você está orando, a gente ouviu e eu estou vindo aqui em resposta. Mas é que no mundo espiritual, além do que os teus olhos podem ver, havia uma batalha, porque, sabe, ao mesmo tempo que Deus quer ouvir e responder o teu clamor, Satanás não quer que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. E nesse mundo espiritual há uma batalha, e aí você vê esse mundo espiritual, um arcanjo vindo e rompendo o caminho para que a resposta chegasse. Às vezes isso acontece na nossa vida. Você está clamando por alguma coisa, você está orando por algo, você está pedindo algo que é muito genuíno, a salvação da minha família, Deus, eu quero a salvação dos meus colegas de emprego, você está orando para os teus colegas de faculdade, você está orando para que o Senhor possa prover na vida da tua casa, você está orando por coisas genuínas, e às vezes parece que o céu está travado, você está orando por decisões, Deus, para qual caminho eu tenho que seguir? Eu não quero dar um passo em tua presença, e parece que a resposta está demorando. Mas é nesse momento que você se move, não por aquilo que você vê, mas por além do que os olhos podem ver. Porque a situação parece que não tem uma resposta, então é hora de você tomar uma decisão precipitada. Mas quando você tem fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza do que se espera, você sabe que aquilo que você espera, a resposta de Deus vai chegar. Então às vezes você só precisa parar. E ao invés de tentar olhar com o teu olho terreno, teu olho humano, você olhar pelos olhos da fé. E ver além daquilo que os olhos podem ver. E entender que às vezes nesse processo de tensão, de você não saber que decisão tomar, o Senhor só está aperfeiçoando a tua fé, porque Ele quer ver o quanto você está disposto a depender de Deus. O quanto você está disposto a falar, Deus, tudo bem, eu sou ansioso, eu queria tomar essa decisão, mas melhor do que tomar uma decisão precipitada, eu prefiro confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Senhor, eu tinha um plano, mas não está dando certo, quer saber? Vamos parar, vou colocar em oração, porque melhor do que ficar tentando na base da minha força, do meu orgulho, eu prefiro aprender a descansar e depender no Deus que tem seu plano bom, perfeito e agradável para a minha vida. Olhar para aquilo que os olhos não podem ver. Quer ver um outro exemplo de que forma isso se aplica na nossa realidade? Nos teus relacionamentos. A forma como você olha para as pessoas. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 11. Capítulo 6 e versículo 11. Enquanto você abre, eu vou amarrar meu caderno, irmãos. Desculpa a câmera, não estava no script esse momento. Olha o que está escrito, Paulo escreve isso aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, Paulo está falando para a igreja de Éfeso, olha só, pare de ficar entrando em treta, em conflito com pessoa, pensando que a culpa de você estar onde está, de acontecer o que acontece, é das pessoas. Olha para além daquilo que seus olhos podem ver. Porque a nossa guerra não é contra carne, contra sangue, não é contra seres humanos. Irmão, você não tem que ficar entrando em debate de internet para achar que vai ganhar alguma coisa. Você não tem que ficar brigando e rompendo relacionamento por divergência, às vezes teológica.
com pessoas. Você se ira por aquilo que Satanás quer fazer nesse mundo. Jesus, ele tinha muita sabedoria, não é mesmo? Quem é que ama Jesus, irmão? Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz em Mateus capítulo 16. Ele está ali falando com os seus discípulos, ele está ensinando. E ali estavam os seus discípulos. Nesse exato momento estava Pedro junto com Jesus. Pedro, ele estava com muita moral nesse momento aqui, irmão. Por quê? Isso aqui era um momento que aconteceu após aquele trecho na Bíblia onde Jesus está perguntando: o que as pessoas dizem sobre mim? E aí tem gente que fala que o Senhor é João Batista, que é Jeremias. E tu, vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Uau! Irmão, que momento! Jesus falou: disseste bem, Pedro. Pedro todo cheio de moral. Acertei. Estou em alta com o mestre. Aí Pedro, sanguíneo, passa alguns momentos, depois de ouvir Deus falando sobre a igreja que ele instauraria na terra, ouvindo Jesus falando sobre as promessas para a igreja do Senhor, e aí passou um momento, Pedro está cheio de moral, aí agora está aqui Pedro com Jesus, e olha o que acontece. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Irmão, você imagina o choque. Você está com moral do chefe, você fez tudo certinho. Estou com moral, estou com tanta moral que eu vou até dar palpite aqui no discurso do chefe. Pô, chefe, você não pega bem, sabe? Você tem que falar uma coisa mais coach. Falar que as pessoas vão ser muito felizes, que elas não vão ter aflição. Você falar que você vai morrer, você está com moral. Você falar que você vai morrer, vai dispersar a galera. Pô, Jesus, confia no Pai. Lembra que eu falei ali atrás? Estava certo ou não estava? Aí Jesus fala: sai daqui, Satanás. Parece que é duro, não é? Parece que é muito chocante. Mas Jesus, você vai ver o texto: para trás de mim, Satanás, porque você está falando não por aquilo que é eterno, você está falando por aquilo que é o teu olhar terreno. Jesus tinha discernimento para entender o quanto nos seus relacionamentos dos discípulos tinham coisas que eram provenientes do Espírito Santo e tinham coisas que eram provenientes de Satanás. E nós precisamos ter esse discernimento nos nossos relacionamentos, olhar para quem daquilo que os nossos olhos podem ver, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque às vezes você vai ouvir uma palavra que te ofendeu de alguém, e você vai começar a guardar rancor da pessoa. E talvez tem gente aqui que está passando a vida toda prosperando em muita coisa, mas você não consegue encontrar paz e alegria. Por quê? Porque você está guardando rancor de gente que você tinha que ter perdoado lá atrás. Talvez você vai conquistar muitas coisas ainda pela frente, mas quando você chegar lá no topo, na conquista, você vai lembrar: eu não estou feliz porque tem rancor aqui, raiz de amargura. Porque você olhou para aquilo que os seus olhos veem, você olhou para uma palavra de ofensa, e você não entende que às vezes a nossa guerra não é contra pessoas, é contra potestades, e às vezes tem palavras que as pessoas falam que não vem nem delas, é Satanás agindo na vida das pessoas. Eu corro o risco, irmão, se eu não for prudente e sábio, de hora ou outra falar alguma coisa e reagir de alguma forma que não é de acordo com a vontade de Deus, e eu preciso me arrepender para pedir perdão. Da mesma forma que eu sou vulnerável a cometer esses erros, eu tenho que reconhecer que outras pessoas também são vulneráveis a cometer esses erros. Então, se eu, Josué, reconheço que eu preciso da graça de Deus porque eu sou pecador, por que não manifestar graça também para aquele que errou? Se a nossa guerra não é contra a carne ou contra a sangue, é contra principados e potestades. O problema é que tem muita gente que faz diferente de Jesus. Jesus, ele expulsou Satanás para ficar com Pedro, mas tem gente que expulsa a pessoa para ficar com Satanás. E você fica a vida toda ali, se remoendo, e se afastando das pessoas. Se afasta da família porque entrou em conflito, se afasta de amigos porque entrou em conflito, se afasta de fulano porque ele fez alguma coisa, e você não conseguiu ainda olhar para aquela pessoa e entender que a mesma graça que te alcança é a graça que quer alcançar aquela pessoa. Mas quando você começa a parar de olhar para aquilo que os olhos veem, e você começa a olhar além do que os olhos podem ver, você começa a perceber que existe muita coisa por trás disso, e que talvez a melhor atitude é você olhar para as pessoas e não ficar julgando.
apontando o dedo, deduzindo isso ou aquilo. Mas é você chamar para uma mesa. Porque na mesa, irmão, na comunhão, você olha olho no olho e você fala, olha, não gostei daquilo. E talvez você vai ouvir o que você nunca imaginava ouvir. Uma pessoa cheia de problema, precisando de ajuda, precisando de um abraço, precisando de uma palavra. Então quando você perceber nos teus relacionamentos alguma coisa que acontece, que às vezes fere o teu ego, fere o teu orgulho, fere a tua moral, fere alguma coisa, para pensar, Senhor, me ajude a olhar para além do que os meus olhos podem ver. Para que você não venha rejeitar quem Deus aceita. Para que você não venha excluir quem Deus inclui. E para que você não venha virar as costas para quem Deus abre os braços da cruz. Em nome de Jesus, comece a consagrar os teus relacionamentos conjugal, teu relacionamento profissional, o teu relacionamento acadêmico. Aqui na igreja, irmão, consagre ao Senhor, para que em momentos como esse você possa olhar para além do que os olhos podem ver, e entender que às vezes Deus está trabalhando e aperfeiçoando a tua fé, para que você possa ser mais paciente, para que você possa ter domínio próprio, para que você possa ser misericordioso, longânimo, e para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas relações. Amém? Quer ver uma outra forma que você tem também de olhar para além daquilo que os olhos podem ver? É naquele tipo de situação que você passa na tua vida e você não vê saída. Sabe, aqueles dias, tipo, alguém aqui já passou por isso? Aquele dia difícil que você fala, vontade de largar tudo e desistir de tudo. Alguém? Alguém? Glória a Deus, que bom, irmão. Isso aqui é gente, Então a gente está em casa. Aquele dia que você fala, vou chutar o balde, eu vou chutar a porta do meu emprego, eu vou falar tudo que eu quero falar lá no meu emprego e vou sair. Eu vou pegar o meu casamento, eu vou assinar o divórcio e eu vou curtir a minha vida, porque deve ter muita mulher aí para encontrar, deve ter muito outro homem legal para encontrar. Eu vou abandonar o projeto de Deus que é o casamento, para se mover por aquilo que o mundo fala que eu tenho que mover. Eu vou, sabe, e às vezes essa tensão está nisso, porque você se vê sem saída, você começa a falar, não dá nada certo na minha vida, você foi ofendido, você está dentro de um quarto, você está na solidão, você pensa, eu vou desistir de tudo, eu vou sair de casa, eu vou sair do meu emprego, eu vou sair do meu trabalho, eu vou sair da minha cidade, eu vou tirar a minha vida. Nessas horas, que o Senhor te conduza a você olhar para além daquilo que os olhos podem ver. Porque talvez você está igual o servo do profeta Eliseu. Olha o que acontece com o servo do profeta Eliseu, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 8. 2 Reis, capítulo 6 e versículo 8. O que está acontecendo aqui, irmão? O rei da Síria está indo atrás do rei de Israel, para acabar com o povo de Israel numa guerra. Só porque Deus está usando o profeta Eliseu, para avisar o rei de Israel, aonde que o rei da Síria está vindo. E o povo de Israel conseguia fugir dos ataques. Então o rei da Síria, ele ficou mal, ele ficou brabo, ele ficou irado. E aí ele falou, faz o seguinte, descobre como é que eles estão conseguindo escapar dos nossos ataques. E aí o que acontece? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei um acampamento em tal lugar. Mas um homem de Deus mandava uma mensagem, era o profeta Eliseu, ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Irmão, homem de Deus é fogo, né? Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando informaram que o profeta estava em Dotã, era uma cidade, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, quem trabalhava com Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade.
Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu cegueira conforme Eliseu havia pedido. Irmãos, o servo de Eliseu sai para a rua e fala: ixi, sujou, meu senhor, deu ruim, não, e agora nós vamos morrer, cercaram a cidade, não tem para onde ir, não tem saída. Aí Eliseu, homem de Deus, que não se move por aquilo que se vê, ele chega e talvez até vê os cavalos, visivelmente, mas ele vê mais do que isso, ele vê além do que os olhos podem ver. E ele fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele também possa ver além do que os olhos podem ver. E quando ele abre os olhos, ele vê os cavaleiros, os anjos do Senhor ao redor dos exércitos que destruiriam ele. Sabe, às vezes nós estamos assim. Você olha para a tua realidade e você fala: não tem saída. Talvez a melhor solução é eu acabar com o meu casamento. Não tem saída, talvez a melhor solução é eu acabar com a minha vida. Mas em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo abra os teus olhos da fé, para que quando você estiver no teu momento de solidão e de angústia, você olhe para além daquilo que os olhos podem ver e entenda que muito melhor do que tirar a tua vida e perder a sua vida para o inferno, é você enxergar que existem os anjos do Senhor ao redor daqueles que o temem, dizendo para você: você é um filho amado. Nos dias que você estiver sem saída, que o Espírito Santo possa abrir o teu olho, abrir os teus olhos, para que você perceba que Deus está lá. Deus, Ele está no monte quando você está vendo tudo, mas Deus, Ele está também no vale quando você não vê nada. Deus, Ele está na frente do mar que não se abre, Deus está lá. E em tudo isso, Deus está aperfeiçoando a tua fé, para que você aprenda a viver nessa vida, com os embates dessa vida, com as aflições dessa vida, com os desafios dessa vida, mas dependendo de Deus, descansando em Deus, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Abra os seus olhos, porque é nesse estilo de vida onde você se move por fé, não por aquilo que você vê, é aquilo que você crê, que você começa a desfrutar de ambientes sobrenaturais, onde você começa a testemunhar da glória de Deus, te livrando, te direcionando, e você daqui a pouco passa o tempo, você olha para trás e você fala: olha, se não fosse Deus me direcionando, aonde é que eu estaria? Se não fosse Deus ali, o que seria de mim? Você precisa se mover além do que os teus olhos podem ver. E para encerrar, esse princípio ele se aplica em tudo, irmãos. E uma das áreas que eu quero citar aqui para terminar é no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar fundamentado nesse lugar que vai além do que os olhos podem ver. A maior crise de Jesus na época, o confronto de Jesus, sabe com quem foi? Foi com religioso. Foi com gente que aparentemente tinha uma palavra bonita. Então, irmão, não se engana, eu estou pregando aqui, nossa, o menino está falando bonito, olha esse pastor aí, que bênção. Irmão, pecador, preciso do Senhor todos os dias para me transformar, me aperfeiçoar. Não, os fariseus falavam bonito, os fariseus, e Jesus vem para confrontar eles, porque eles falavam o que não viviam, pregavam o que não experimentavam. Sepulcro caiado, Jesus chama eles. Jesus era duro com eles, por quê? Porque era um estilo de vida onde a fé deles estava baseada naquilo que eles ostentavam, mas não naquilo que eles viviam na sua essência. E com nós é a mesma coisa, irmãos. Nós corremos o risco de às vezes pensar que está tudo bem, estou vindo nos cultos aos domingos, está tudo bem, eu estou servindo nos ministérios, está tudo bem, eu estou fazendo tanta coisa para Deus. Tem muita gente se perdendo na casa de Deus, fazendo coisa para Deus, porque não encontrou mais Deus. Tem muita gente que às vezes pensa que é isso aí, eu vou conquistar o mérito da minha salvação por aquilo que eu faço. Irmão, a salvação não é pelas tuas obras, é pela tua fé. E quando você entende isso, isso te constrange de uma forma que você não vai ficar tentando fazer coisa para conquistar a aprovação de Deus. Você sabe que Deus já te aprovou, Deus te amou. E tudo que você faz não é para conquistar, mas é para agradecer. Então, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa se colocar diante daquele que tudo vê.
e construir a tua fé, a tua vida fundamentada nesse lugar que a gente chama às vezes de lugar secreto. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar as pessoas a se relacionarem com Deus e a orarem a Deus, olha o que ele fala, em Mateus capítulo 6, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, pois se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Jesus ele vai continuar ensinando, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Quer dizer que você não tem que orar, você não tem que levantar suas mãos, você não tem que ser extravagante na tua adoração? Não, irmão, você tem que ser. Assim como aquela mulher que derramou um vaso de alabastro caro aos pés de Jesus, derramou suas lágrimas. Mas quando a tua intenção é simplesmente ostentar para o outro, olha como eu sou crente. Olha como eu dou um conselho bom. Quando a sua intenção é só, olha meu Instagram, tem umas fotos bonitas lá. Porque quando o cara da mídia da igreja chega, você dá uma olhadinha e você fala, vai ser uma foto boa para mim depois. Não, irmão. O Senhor ele vê além do que os teus olhos podem ver. Ele vê muito além do que o teu levantar de mãos. Ele vê o teu coração. Ele vê muito além do que o teu talento. Ele vê a tua dedicação em servir. É por isso que a gente tem que começar a simplesmente se quebrantar aos pés de Jesus, sem se importar com o que os olhos podem ver. Porque quando você começa a desenvolver uma vida onde você olha para além do que os olhos podem ver, não é mais sobre o quanto você é visto, lembrado, reconhecido, é sobre o quanto o Pai te vê. E como é precioso, porque tem muita coisa que Deus quer comunicar no teu coração, é nesse lugar, onde só está você e Deus, porque fora desse lugar tem tantas vozes, tem a mídia falando uma coisa, tem os jornais falando outra coisa, tem um amigo falando outra coisa, tem os colegas falando outra coisa, tem tanta coisa, tantas vozes, as redes sociais falando uma coisa, e aí você não consegue parar a tua vida, aquietar o teu coração e falar, Deus, o que de fato importa é ouvir a tua voz, o que o Senhor quer? Faz quanto tempo que você não fecha a porta do teu quarto, ou do banheiro da tua empresa, ou no teu carro, e você para tudo para falar, Senhor, isso aqui ninguém está vendo, mas está aqui um coração dilacerado, está aqui um coração sedento, está aqui um coração faminto. Sabe, é nesses momentos que o Senhor vem e traz um novo nível de revelação para a tua vida. É nesses momentos que você está lá orando e ninguém está vendo, você está lá orando buscando o Senhor, você está lá se consagrando, jejuando, que o Senhor vem e começa a trazer direção para a tua vida. Por quê? Porque o Senhor está vendo o teu desejo de construir além do que os olhos podem ver, porque não é para glória de homens, mas é para a glória de Deus. E quando você começa a se mover assim, irmão, você já não liga mais para aquilo que os olhos veem, porque você não se move por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Tudo muda. Você chega num culto como esse e a tua perspectiva muda, porque a fonte da tua busca está em outro lugar. A gente está, eu e a Roma vamos fazer, eu acho que 9 meses, né, amor, de casado? É isso? Meu Deus, irmão, 9 ou 10 meses. E a gente tem passado por fases do casamento. Então, na época do noivado, a gente estava procurando apartamento para alugar. E quando a gente começou a procurar apartamento, temos que procurar apartamento para alugar. A gente começou a procurar na internet e parece que o nosso olhar abriu para isso. A gente saía na rua, numa esquina, achava um apartamento com uma placa de aluga. Daqui a pouco virava outra esquina, outro apartamento com uma placa de aluga. Daqui a pouco passava na rua, tem um apartamento para alugar aqui. Eu comecei a ver tanto apartamento para alugar, pensei, nossa, como as pessoas alugam um apartamento. Aí depois a gente tinha que procurar o carro. Prestes a casar, tem que comprar o nosso carro. E aí procurando carro, eu comecei a pesquisar carro que tivesse acessível. Eu comecei a procurar uns carrinhos mais esportivos,
Sandero Stepway e um HB20. Comecei a procurar. Incrível como eu comecei a sair na rua, saía da minha garagem, passava 3 HB20. Virava uma esquina, 4 Sandero. Irmãos, encostava numa árvore, caía 2 HB20. O tempo todo, eu comecei a ver tanto Sandero, tanto HB20, falei, meu Deus, como tem Sandero e HB20 no mundo. O mais recente foi agora, essa semana a gente teve que trocar a armação e o óculos da Ruama. E aí ela foi no doutor, consultou, o doutor orientou ela para uma ótica. E ela chegou lá e começou a ver os óculos, e viu óculos. E eu aqui do lado, né, só para vendo os preços. E aí ela viu muito bonito, muito lindo, de marca. E aí ela olhou a etiqueta, amor, R$450. Deixa eu ver, eu peguei ali, R$450. Uau. É esse aqui, amei. Aí, é esse aqui, moça, então, depois de provar um tempão, é esse aqui mesmo. Ela foi arrumando as coisas, pegou a maquininha de cartão. Então tá, a gente vai acertar, ficou 1.450. Pera, moça, quanto deu? Não, tá aqui, ó. Tinha o número 1, irmão, lá no cantinho. Eu pensei, meu Deus, eu tô precisando de óculos. Daqui a pouco eu vou começar a gastar dinheiro sem saber. A gente falou, não, moça, não conseguimos pagar isso agora, não dá, então a gente vai dar mais uma procurada. A gente nem fez aquele migué que todo mundo faz, né? Talvez a gente volte, e nunca volta. A gente falou, moça, não dá, tá? A gente vai procurar em outro lugar. Não, tranquilo, a gente entende. Aí a gente começou a procurar a ótica. A gente acabou indo lá na ótica da Mirella. A Mirella tá aí? Tá com as crianças, cuidando das crianças. A Mirella atendeu a gente, achamos um óculos acessível que a gente poderia comprar e deu tudo certo. E aí quando a gente saiu da ótica, eu olhei para um lado da rua, ótica não sei o quê. Olhei para o outro lado da rua, ótica não sei o quê. Olhei para o outro lado, ótica. Meu Deus, mas como existe ótica nessa cidade? Mas sabe por quê, irmão? Isso aqui é um princípio. A tua busca te torna mais sensível àquilo que você está buscando. Então, à medida que você começa a buscar alguma coisa, a tua sensibilidade aumenta e você tem mais facilidade de perceber aquilo na tua realidade. É por isso que Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Porque quando você começa a buscar o reino dos céus, e não só aquilo que é terreno, não só aquilo que os olhos podem ver, você começa a buscar esse lugar de satisfação em Deus, na presença de Deus. Você começa a perceber de forma muito fácil a tua realidade. Olha, a presença de Deus está aqui. É só uma reunião de negócio. Mas você começa a perceber, uau, o reino de Deus está aqui. É só um jantar em família, num dia cotidiano da tua semana. Mas você senta e na hora de dar graça, você sente a presença de Deus na tua casa. Às vezes é só uma corridinha que você vai dar final de tarde para manter o físico ok. E você está caminhando ali na beira-rio e você vê umas árvores. Daqui a pouco você fala, uau, a presença de Deus está aqui. Você vem para o culto como esse, nem começou o culto ainda, mas porque você está buscando, você está sensível, você já começa a olhar para além daquilo que os olhos podem ver. E talvez você, vendo visivelmente aqui, você encontra uma parede, você encontra um som, você encontra um púlpito, você encontra pessoas chegando. Mas quando você começa a olhar para além daquilo que os olhos podem ver, você começa a encontrar aquilo que mais importa nesse lugar: a presença de Deus. E a verdade é que mais real do que aquilo que os nossos olhos podem ver, mais real do que aquilo que os nossos ouvidos podem ouvir, mais real do que aquilo que as nossas mãos podem apalpar, é a presença de Deus. Porque pela palavra de Deus, aquilo que é visível foi criado não por aquilo que se vê. Irmãos, o reino de Deus, o mundo espiritual é muito mais real do que a gente pode imaginar. E talvez seja difícil para as pessoas pensarem, como é que eu vou servir um Deus que eu não vejo? Calma, um dia nós veremos face a face, um dia nós o contemplaremos, mas enquanto isso, nós estamos sendo aperfeiçoados em fé e sendo ensinados a viver por além daquilo que os nossos olhos podem ver, para que a gente contemple Jesus nas coisas mais simples. Aí quando você começa a viver assim, você entende que o teu levantar de mãos, para outros, para aquilo que os olhos veem, é só um levantar de mãos. O que esse louco está fazendo levantando a mão? Mas quando você olha para além daquilo que os olhos podem ver, você reconhece o impacto que isso aqui tem no mundo espiritual.
que aquela pessoa está fazendo? Prostrada no chão, adorando ao Senhor, cantando, diante do que os olhos veem, é só uma euforia. Mas quando você começa a olhar para além daquilo que os olhos podem ver, você está vendo uma alma que se curva diante dos reis dos reis e reconhece: Senhor, às vezes a situação pode estar difícil, às vezes eu não consigo enxergar tanta coisa, mas aquilo que eu preciso eu tenho, são os olhos da fé para contemplar que o Senhor está aqui agora. Você começa a perceber, quando você olha para além daquilo que os olhos veem, que as pessoas que te receberam lá, não são apenas pessoas que estão com uma função de recepcionar pessoas. Elas estão sendo ministros de Deus através de cada sorriso, de cada abraço. Porque talvez alguém chegou aqui nessa noite aflito, e sabe o que te trouxe alegria? Foi ver alguém naquela recepção sorrindo para você e falando: fique à vontade. Quando você começa a olhar para além daquilo que os olhos veem, talvez pareça ser uma coisa simples, Tassani, você vir aqui e direcionar as pessoas para apresentar uma criança. Mas para Deus, é alguém que está falando: Deus, eu quero fazer alguma coisa, como é que eu posso servir e ajudar alguém aqui? Eu posso facilitar a subida de alguém aqui? Senhor, isso aqui é para a tua honra e para a tua glória. Porque quer comais, quer bebais, o apóstolo Paulo fala: façais tudo para a glória de Deus. Quando você começa a olhar para além daquilo que os olhos veem, meu irmão, a tua forma de se mover muda. Porque você reconhece que estar aqui não é mais apenas uma reunião, você saiu da tua casa para participar de um culto. Não, isso aqui é uma reunião de filhos que não mereciam, que não eram dignos do amor de Deus, mas um dia ouviram uma mensagem, um dia tiveram um encontro com o Evangelho, um dia reconheceram que precisavam de perdão de pecados, um dia encontraram uma nova vida em Deus, e a partir desse dia nada mais foi igual. Estarmos aqui não é apenas um ato litúrgico de nós virmos para um ambiente religioso. Estar aqui é uma forma de manifestar para Deus e falar: Deus, minha semana foi corrida, Deus, eu estou cansado, eu recebi visita hoje, mas eu quero poder tirar um tempo para congregar com os meus irmãos e cantar canções de louvores ao Senhor, para dizer que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o Salvador da nossa alma, que Tu és o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que a gente viva se movendo por além daquilo que os olhos podem ver.